Oi, gente. Hoje é um dia de alegria. Estamos começando a segunda temporada do Papo Cast. A primeira temporada de grande sucesso. Tivemos conversas sensacionais com meu então parceiro Bruno Avelar, que era da área de saúde. Agora a gente começa uma segunda temporada com um novo parceiro de uma área diferente, mas uma figura, por que não dizer, exótica, inteligente e de uma área extremamente interessante. Aliás, uma área que eu sou apaixonado, que é a aviação. Bem-vindo à nossa segunda temporada, Luiz Fernandino. Que prazer estar aqui com você, meu irmão. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Você sabe que a recíproca é mais do que verdadeira. Eu quero que você apresente o nosso convidado, porque talvez seja o programa que eu mais vou ficar, e o termo não poderia ser outro, de passageiro. Quem que está aqui com a gente nos dando a honra dessa estreia? Meu Deus do céu, começar já num nível desse tipo, a gente vai ter que penar. Ricardo Trajano, 1973. 73. Um voo da Varig. Saiu do Galeão Orly. Era o antigo Galeão. Antigo Galeão. Caiu. Na verdade, era para Londres o voo, escala em Orly, Paris. 5 quilômetros antes do aeroporto. Fez um pouso forçado devido a coisas que nós vamos comentar durante a nossa conversa. E teve um único sobrevivente. Ricardo Trajano, seja muito bem-vindo. Prazer enorme te conhecer. Igualmente. Muitas perguntas para fazer. Valeu, Ricardo. Valeu. Nós já conversamos tanto aqui antes de começar que já dava mais uma resenha. Luiz, eu vou te dar... A primeira pergunta tem que ser sua, pô. Luiz, que é comandante há quantos anos? Sou comandante há 24 anos. Hoje estou na área acadêmica, né? Deixei um pouco de voar. Estava comentando aqui em off aqui para poder cuidar dos meus meninos, ficar um pouco mais com ele. Mas dentro da aviação tem 27 anos. E hoje é professor dos cursos de engenharia... De Ciências Aeronáuticas da Universidade FUMEC. FUMEC. Primeira pergunta é sua, Luiz. Faz as honras da casa. Deixa eu agradecer aqui o nosso apoiador aqui. Balas Lauca, orgulho do mineiro. Inclusive esse kit é para você, Ricardo. Lauca, espero obrigado. Que curta chocolate, bala. Nós vamos aqui beliscar Obrigado. aqui ao longo do programa. Essa bala da Lauca aqui, né? Porque essa aqui é demais. Se minha mulher ver, ela vai querer comer. Vai lá, Então faz as honras da casa. Esconde. A primeira pergunta é sua. Eu fiz uma aqui que eu ia deixar ela para o final. Mas eu acho que Ela tem tudo a ver para começar tem tudo a ver para começar. E é interessante, Ricardo Trajano, ninguém deve te perguntar toda hora se você é parente da Luísa Trajano, né? Eu já tive uma vez com a Luísa, não, ela não é. Não, tem parente. E o Zé Trajano, que mexe Tem com um Zé futebol, Trajano também. Também não é. É um Americano baita... doente lá do Rio. É verdade. É que fala americano que a gente lembra do América Mineiro, a América do Rio, que tem um hino mais bonito. Pra mim, o hino mais bonito é o hino da América do Rio. Babo, que era meu primo. Verdade. O pai era Reginaldo Babo, Trajano. Que genial. Martini, eu me lembro dele indo lá em casa. Ele fez o hino de todos os times do Rio. Times. Que são os hinos mais bonitos. São os hinos culturais. Mas pra mim, eu concordo com você que o do América é o mais bonito. Aquele hino do América cantado pelo Tim Maia é algo como incrível. Vai lá, o hino do América. E de torcer, torcer, torcer. Hei de torcer até morrer, morrer. Genial, é demais, demais. Vai lá, Luiz, faz as honras da casa. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sempre tive curiosidade em perguntar. Desculpa a inscrição. À vontade. O senhor percebe, sentiu o porquê foi o escolhido? Eram quantas Primeiro, pessoas no voo? 107. Eram 134 pessoas, 17 tripulantes, 10 sobreviveram, que a maioria estava no cockpit, e um passageiro, que fui eu, morreram 123 pessoas. Uau. Você sabe que essa pergunta, em primeiro lugar, para de me chamar de senhor. Tá? Força do hábito. Depois, eu, quando era a minha primeira viagem para o exterior, meu sonho era conhecer Londres, porque eu até hoje gosto de toco contrabaixo. Tem autógrafo do Mick Jagger. E do Jimi Hendrix. Cara. O negócio o buraco é mais embaixo aqui, Gustavo. Primo do Martini Babo, o trem aqui é. Na verdade, e naquela época, eu tinha 21 anos de idade, eu já gravava, tocava com a moçada, enfim, gravava com algumas pessoas, tive algumas bandas. E o meu sonho era conhecer Londres, porque você imagina a década de 70, estou falando de 73, Londres naquela época era a meca do rock and roll. Pô,
E aí as pessoas falavam, pô, Ricardo, você é músico, você tem que ir lá ver aquelas bandas ao vivo e a cores. Porque naquele tempo ninguém excursionava no Brasil. E era a banda que fazia conservatório, né? Músicos de primeira qualidade, né? E aí ninguém vinha para o Brasil. E era caro você comprar uma passagem naquela época. Hoje é caro, naquele tempo era mais caro ainda. Era proibitivo, né? E naquele tempo você fazia uma viagem para o exterior, era um evento, sempre. As pessoas todas alinhadas, aqueles caras mais velhos de terno e gravata. E eu economizei meu rico dinheirinho, já fazia engenharia. Eu vou chegar lá onde você está me perguntando. Eu fazia engenharia e economizei meu rico dinheirinho, entrei dentro de uma agência da Varig que ficava lá no Copacabana Palace. Eu sou do Rio, mas moro em BH há muitos anos. E saí de lá com meu sonho realizado. Imagina, passagem para... Aí, porra... Bilhete para Londres na mão. E era aquela... parecia um talãozinho de cheque, aquelas folhinhas carbonadas. Vinha até com carbono, né? Carbonadas. E naquele tempo, passageiro de primeira viagem, eu sempre ouvia falar, não sei, comandante, se você ouvia falar sobre isso, a cauda do avião, a traseira do avião, quando acontecia um acidente aéreo, era a parte que ficava mais protegida. Você chegou a ouvir falar disso? Tem. Na década de 70 falava-se muito disso. Então, eu estava sozinho, naquele tempo você fazia o check-in, quando você escolhia o seu lugar, na hora que você fazia o seu check-in. E aí eu cheguei cedo no aeroporto, eu falei, eu quero chegar cedo para escolher o meu lugar. E aí cheguei, fui o primeiro e escolhi meu lugar lá atrás. Fileira 27, janela F. E aí o voo tranquilo, e faltando 5 minutos para chegar em Paris, começou uma fumaça na projeção do toalete atrás de mim, uma fumaça pequena. E eu, por puro instinto, já tinha visitado a cabine. Só não tampar seu rosto. Não, pensei que ele já quisesse... Vai levar a bala. E aí, eu já tinha visitado a cabine 2 vezes. Imagina, eu adoro aviação, você vai me chamar de louco, né? Mas continuo achando a aviação fascinante. E quando começou aquela fumaçazinha pequena, todo mundo já com cinto, faltavam 5 minutos, eu tirei meu cinto e fui andando para frente, por puro instinto. Quando eu cheguei lá na frente, tomei uma bronca do Carmelino, que sobreviveu, mandando eu voltar para o lugar, que não tinha o menor sinal de fumaça. E eu desobedeci e continuei. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça preta. Eu em pé, encostado na divisória da cabine, eu não enxergava um palmo na Grandão, minha frente. você tem o quê? 2 metros? Quase? 1,92. Parecia que eu estava debaixo da terra. Eu comecei a me despedir da vida. Olha só. Estou arrepiado. Nesse momento que eu comecei a me despedir da vida, eu fechei meus olhos, que eu não enxergava, tudo escuro. Me veio um filme na minha cabeça, toda a minha vida, meus amigos, minha família, e falando, porra, vou morrer. E aí senti alguém me puxando, me abraçando com força, e não era ninguém dentro do avião. Eu falei, é a morte que está me levando. Nunca tive essa experiência. Claro. Até o anjo que está te salvando. Não, eu falei, a morte está me levando. E aí o avião inclinou muito. E você sentiu a inclinação? Demais, porque aí eu caí no chão de bruços. Falei, esse avião vai cair de bico. A minha impressão é que ele estava de bico. Claro que não, muito inclinado. E nesse momento você ouvia as pessoas ou eles já tinham apagado por causa da fumaça? Não ouvia. Nada. As pessoas foram morrendo nas poltronas asfixiadas. Porque ele foi saindo simultaneamente, aquele revestimento, aquela fumacinha que a gente vê do ar condensando, era fumaça preta saindo simultaneamente. Foi matando todo mundo sentado nas poltronas. Ninguém morreu por causa do pouso. Ele fez um pouso cinematográfico numa plantação de cebola. O Antônio Fusimoto, que era o copiloto que estava no comando, que o comandante Gilberto Araújo falou para ele pousar em Paris, e o Gilberto ia pousar em Londres. E aquele barulho, e eu... O avião inclinado, apaguei. Apagou. Esse outro detalhe de eu indo ao hospital, eu quero responder a pergunta dele. E aí eu fiquei... 1 ano depois eu encontrei com um amigo meu, infelizmente já morreu, e esse cara sempre teve um lado espiritual muito forte. Sabe aquele cara que você conhece e fala, esse cara é fora da curva, porra, esse cara é muito especial.
tinha um lado espiritual muito forte. Encontramos na rua, nos abraçamos, eu conheci ele desde garoto. E ele falou: Ricardo, eu sei que você não tem problema de falar sobre acidente e eu queria perguntar para você os momentos de sufoco lá em cima, o que você fez, o que aconteceu. E eu falei o que eu falei há pouco para vocês. E quando eu falei que era a morte me abraçando, ele colocou a mão no meu ombro e falou: Ricardo, não era a morte, era a vida te protegendo. Acertei, hein? Era o teu anjo da guarda, o teu Deus te dando um abraço, e você saiba o seguinte, eu falo isso nas palestras, todos nós temos uma moedinha da vida, só que a gente está acostumado a ver só um lado dela. É a morte me abraçando, esse trabalho está uma merda, por que eu fui conhecer aquela pessoa? Vira, cara, você tem saída para tudo, menos para a morte, vira, não era a morte. E aí vem a resposta que eu queria te dar para essa pergunta, que tem muito a ver. O comandante, eu fiquei anos da minha vida me perguntando por que eu? Por que esse meu Deus não abraçou esse meu anjo, não abraçou as outras pessoas? Por que eu? Esse ser infinitamente pequeno que nós somos diante dessa imensidão que é a vida. Quem somos nós, cara? Vocês já fizeram essas perguntas diversas vezes? Eu fiz milhares de vezes. Quem sou eu, Ricardo? Porra! Será que eu vou pegar um foguete, tocar naquele céu azul ali? Não, meu amigo, você não vai. Isso é infinito. E aí você começa a pensar sobre essa infinito e você não chega a lugar nenhum, porque quanto mais você tem respostas, o cara lá muda as perguntas. Mais longe todas. Fica, né? Mais longe fica. E eu me perguntava isso o tempo todo. Então criou um grande ato na minha vida. Eu não fiquei, graças a Deus, uma coisa muito pessoal. Eu não fiquei traumatizado. Eu falava para os amigos meus, entrava dentro de um avião tranquilo. Mas esse outro lado, eu fazia essas perguntas direto. E, sabe, fui tocando minha vida, engenheiro, telecomunicações. Até que essa revista aqui, Ernesto, eu comecei... É uma longa história sobre essa revista. Há 8 anos eu posso abrir atrás, um parêntese? Enquanto... Claro. Essa revista tem um negócio interessante, me empresta. Que foi a primeira matéria que sai dele. Pois Aí, essa foi a causa de eu começar a fazer palestras. Do lado dele, no avião, estava sentada a filha do embaixador da Índia. Do embaixador da Índia. Do lado não, ela estava na primeira classe, foi conversar comigo porque do meu lado tinham 2 poltronas vagas, o avião lotado tinham 2 poltronas vagas. A hora que a gente conversou lá, eu comecei a chorar, eu vou tentar ler direito. O pai dela mandou uma carta para ele. Prezado Ricardo, sou o pai da Resta, que viaja... Rita, perdão. Rita. Prezado Ricardo, sou o pai da Rita, que viajava no voo Varig a 10/11 de julho de 1973 consigo e seus companheiros de viagem para Paris. Fico feliz em saber que você voltou para casa a salvo. Desejo-lhe rápida volta à saúde normal e, para o futuro, uma vida feliz. Soube também, pelos jornais, que esteve com minha filha Rita e que conversou com ela no avião. Espero de coração que ela tenha sido corajosa até o fim. Com minhas recomendações a si e aos seus pais, aí ele assina aqui, preachíssimo. Linda, cara. E aí, quando eu comecei a fazer as palestras, que é uma longa história, comecei a fazer por acaso há 8 anos atrás, eu fui entender um pouquinho que eu tinha uma missão, um propósito de vida, que era de poder fazer essas palestras e ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que eu ajudo muita gente, porque é muito pessoal isso, mas quando eu fiz a minha primeira palestra, não foi nem palestra, foi por acaso, eu não levei script, roteiro nenhum, não levei nada. E comecei Era um domingo 10 da manhã, você falou assim, eu vou lá fazer, porque não vai ninguém mesmo, não vou passar vergonha. Essa matéria ficou tão bonita, tão bem feita por eles, que eles falaram, nós vamos lançar essa revista em São Paulo, no prédio lá da Tamiotaki, que é um lançamento tem eventos, a revista, e a gente quer que você faça uma palestra. Eu falei, você está louco, cara, palestra? Que isso? Não sei nem o que eu vou falar. Um monte de gente, eu não sei qual vai ser a minha reação. Não, estou fora. E os caras começaram a falar, porra, você tem que mostrar
Você ficou 3 meses entre a vida e a morte, você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Falou um monte de coisas. Eu falei, não. Aí quando eles falaram que o lançamento ia ser 10 horas da manhã num domingo, eu falei, eu vou, porque não vai ninguém. Quem que vai 10 horas da manhã num domingo? E aí cheguei lá, queria falar 2, 3 minutos e ir embora. Ele falou, você tem 30 minutos para falar. E eu comecei lá, muito timidamente, falando, e tinha umas 200 pessoas, a maioria era garotada de 20, 25 anos. E eu comecei a falar e todo mundo começou a prestar atenção. E, na verdade, eu fui, desculpe a palavra, mas eu fui vomitando o que estava dentro aqui de mim há 40 e tantos anos. Parecia que eu estava num grande divã e fui falando. No final, o Daniel falou, Ricardo, termina porque já passou seu tempo, eu queria falar mais. E a garotada veio falar comigo e chegou um menino e falou... devia ter a minha idade no acidente. Poxa, eu sofri um acidente de ônibus interestadual. Algumas pessoas morreram, graças a Deus não sofri nada grave, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E hoje à noite eu não vou mais pensar nesse acidente, porque você falou tanta coisa legal. Aí caiu uma ficha imaginária na minha frente, eu falei, cara, se eu estou ajudando uma pessoa, que seja uma, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí eu fui entender um pouquinho, comandante, que a gente, não sou só eu, não, cada um de nós temos um propósito, uma missão nessa vida. E isso aconteceu comigo aos 60 e poucos anos de idade, essa história toda. E recebo muita mensagem gratificante, que eu respondo todo mundo no Instagram. Eu tive o prazer de fazer um podcast de Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. E você vê o poder da internet, né? Um garoto de 23 anos do interior de Pernambuco me envia uma mensagem dizendo, pô, Ricardo, adorei ver você no Inteligência Limitada e eu queria te fazer uma pergunta. Qual o sentido da vida? Eu ia te fazer essa pergunta. E aí eu escrevi para ele várias coisas. Minutos depois ele me responde falando, Ricardo, eu jamais imaginaria de você estar me respondendo, eu estou numa felicidade plena aqui. E eu vou te confessar uma coisa, eu estava prestes a me suicidar. Meu Deus. E vendo você, um guerreiro que ficou 3 meses entre a vida e a morte, e hoje ajuda as pessoas nessas palestras, como está me ajudando aqui, eu desisti da ideia, vou procurar um psicólogo e vou seguir o seu caminho. Eu ganhei minha vida. Eu sou sinônimo de viver. Eu ganhei minha vida, cara. Então, essa é a resposta que eu tenho um pouquinho, né? Dessa, quem somos nós para ter todas essas... de entender que essa era a minha missão, essa era o meu propósito de ter ficado aqui, de poder, 40 e tantos anos depois, ajudar as pessoas. E a quantidade de pessoas que você ajuda sem perceber deve ser assim... porque esses são os que manifestaram. Exatamente. Exato. A maioria são anônimos. Eu estava na faculdade saindo de lá e falei que ia fazer o podcast com ele, mas todo mundo, todos os meus alunos ficaram em Polvorosa. É? E são meninos dos seus 18, 19 anos. Quer dizer, há 40, 50 anos atrás, eles sabem do que aconteceu, dão valor ao que aconteceu e ficam impressionados ainda com o que aconteceu. Bacana. É impressionante. Pois é. Quando o Gustavo me falou que... Ele falou, como é que você conseguiu? Eu falei, cara de pau. Chamei ele no Instagram. Falei, Ricardo, nós estamos reestreando, fazer a segunda temporada e tal. Eu preciso muito conversar com você. Porque eu conversava com o Ricardo aqui e fui comentando com ele, que eu sou fã da história dele e tal. E aí tem um momento que me marca muito. E eu queria que você contasse isso aqui. Naquela época, 73, né? Sofre um acidente, a notícia corre o mundo, um avião caiu em Orly, parará. A primeira notícia é que não tinham sobreviventes. Não, sabe o que acontece? Não, a primeira notícia é que tinham, mas 8 minutos, 10 minutos depois, os bombeiros chegaram para retirar os mortos. E o meu corpo... Mostra para a câmera ali, ver se dá pé. O meu corpo estava em frente
essa porta. O primeiro corpo era o meu. Então, Ricardo, você saiu lá da cauda... Para ir para frente. E fiquei lá. E aí, os bombeiros colocaram a escada para retirar os mortos. O primeiro corpo era o meu. O bombeiro viu que eu estava respirando. Eu conheci esse bombeiro. Esse livro que é do Ivan Santana, vai a leitura, que é do Perda Total também, que é um baita. Eu adoro histórias de acidentes aéreos. E aí, o bombeiro viu que eu estava respirando, me colocaram no helicóptero. Minutos depois eu estava chegando no hospital. A primeira notícia, quando eu cheguei no hospital, eu estava em coma. E já tinha uns caras da Varig lá no hospital. E eu cheguei sem roupa, muito cheio de fuligem, irreconhecível, muito queimado. Eu tenho minhas queimaduras até hoje aqui de 3º grau nas costas. Os caras falaram, esse aí é o Sérgio Balbino, é o nosso comissário. Eu tinha o porte físico do Balbino. O Balbino era um pouco mais velho. Então, a primeira notícia é que só a turma dos tripulantes, 10 tripulantes tinham sobrevivido, 11, contando comigo. E todos os passageiros estavam mortos, porque eu não era o Ricardo, eu era o Sérgio Balbino, comissário. E ele sobreviveu também? Não, ele morreu. Não, morreu. E a família dele comemorando. E aí, aqui, eu fiquei nesse período que eu fiquei 30 horas... Tá aqui. Eu me identifiquei, esse bilhete aí embaixo, eu peguei uma folha de papel que eu devia estar escutando o tempo todo que eu era o Balbino, e eu queria me comunicar. Mas você estava em coma. O coma tem determinados níveis de coma. Você tem aquele coma profundo, você não faz absolutamente nada, mas você tem aquele coma que às vezes você vai lá na superfície e depois volta. Em um desses momentos eu pedi uma folha de papel, uma caneta, e com a letra tremida de criança, coloquei meu nome. Nome e endereço. Telefone, nome do meu pai. Os caras pegaram, foram... esse cara deve ser outro tripulante. Foram na lista de tripulantes, não achavam meu nome, foram na lista de passageiros, de repente os caras veem meu nome lá. E lá em casa um velório, porque a notícia é que não tinha nenhum passageiro sobrevivido. Meu pai, meus amigos lá em casa, meu pai encomendando meu sepultamento, e minha mãe, a dona Cat, era a única que falava que eu não tinha morrido. E os meus amigos falando... Ele falava, né? Ele tá vivo, eu Ricardo, sinto aqui que ele tá vivo. Os meus amigos depois falando, Ricardo, você não acredita, cara. A gente lá na sua casa, sua mãe, parecia que sua mãe não tinha caído a ficha. A gente falava, coitada da mãe. Esse cara nem chorou, não, ele tá vivo. Não, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real. Ela fica aqui delirando, falando que ele tá vivo, ele morreu, o pai dele tá encomendando o sepultamento. E aí, os caras vêm, ligam meu telefone, que eu tinha colocado telefone e tudo, ligam lá para casa, um velório lá em casa, meu pai atende o telefone, seu Reginaldo, nós queremos comunicar ao senhor, houve uma troca de identificação de corpos, seu filho está vivo, está mal, mas está vivo. E de um velório virou uma festa, minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Eu falei! Eu avisei! Exatamente. E aí foi isso, e aí eles vão para Paris. Imediatamente a Varig... Imediatamente não, porque a Varig queria mandar a passagem para outro dia, e foi um colega, como se fosse meu irmão hoje, com a minha mãe numa agência da Varig, falando, olha aqui, se vocês não derem essa passagem aqui hoje, agora, para os pais do Ricardo, a gente vai falar por aí. E aí, imediatamente, eles deram a passagem, meus pais foram, só que eu estava no CTI, eles não podiam entrar. Então, do acidente até o hospital, tem um lapso de memória, alguma... Não, que eu estava apagado, totalmente. Foram 30 horas de coma. De coma. Fiquei em coma 30 horas. Aí acordei no hospital, não entendendo absolutamente nada. Estava dentro de uma tenda de oxigênio, daqui para trás, para baixo, uma cúpula aqui de oxigênio, e uma dor terrível nas costas. E o sistema respiratório todo comprometido. Mas eu não sentia falta de ar, não sentia nada. Não, a primeira radiografia minha é testar de óbito, de pulmão. O cara olha e fala assim, esse cara já morreu, né? Não, doutor, ele está aqui no CTI. Mas não vai passar de uma semana. Estava mal pra cacete. E aí
E eu acordei e comecei a sentir muito. Eu falei, caraca, o que aconteceu? Eu não estou em Londres, eu estou no hospital. E aí você começa, a sua cabeça é aquele grande quebra-cabeça que você vai encaixando as pecinhas aos poucos. E aí olhei para as minhas costas e falei, cara. E pecinhas que queimadas. Isso? Hã? Pecinhas queimadas. Não, e eu falei, cacete. Aí a primeira reação que eu tive foi examinar minha mão, colocar a mão no rosto, examinar meu amigo aqui embaixo. Levantei, estava tudo no lugar bonitinho, soltei um pipi. Aí eu comecei a pensar positivamente, e aí as coisas começaram... Eu perguntava muito pela Rita, pelo Agostinho dos Santos, que era um cantor muito famoso na época e que viajava na minha frente. Tinha uma atriz também francesa famosa na época. Regina Leclerc, ela era brasileira. É brasileira. É uma socialite, atriz. E Filinto Miller, que era o presidente do Congresso na época, o governo era do Garrastazu Médici, enfim. E aí foi uma nova etapa lá no hospital. Fiquei 2 meses no CTI em Paris, mais 1 mês no Rio de Janeiro. Eu quero, para a gente poder entrar nas causas do acidente, que eu acho que é um ponto interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa edição desse primeiro programa. Tá. E vamos fazer Rápido, a né? parte 2 com o Ricardo Trajano. Mas eu queria, Ricardo, que nesse encerramento desse, você vai ficar com a gente, nós vamos gravar o segundo. Uhum. Se alguém quiser te contratar para palestra. É, Instagram, telefone. no meu Instagram, que é Ricardo... Olha para lá, que aí nós vamos colocar os geradores de caractere. Ricardo Schust Trajano, CHUST, vai embaixo aqui, né? E lá tem meu contato, meu telefone, Belo Horizonte 31, e tem meu e-mail também. Eu faço palestras em várias empresas, para pessoas, para escolas. E vai além da motivação, é uma vida, é uma história de vida. É uma história Porque de a gente vida. vive, eu falava com ele nos bastidores aqui, que às vezes a gente fica buscando um sentido para a vida, o que a gente está fazendo aqui. Eu me questiono muito isso. E é isso, mudar a vida das pessoas. Exatamente. No outro bloco eu queria falar Nós um vamos falar pouquinho sobre isso, sobre resiliência. Então, gente, aqui, ó, nós vamos encerrar esse episódio 1, mas como o convidado é bom demais, nós já vamos fazer o episódio 2 daqui a 15 dias aqui no nosso canal com o Ricardo Trajano, a parte 2. Eu não vou dar só um até breve para vocês, para a gente fazer a parte 2. Sigam a gente nas redes sociais, vão aparecer aqui os Instagrams de todo mundo. E até o segundo, daqui a 15 dias, já agenda aí para você assistir. Não perde porque não tem como perder.